A gente já falou por aqui de carreira, motivação, referências, escolhas técnicas, formas de estudo e de como começar a pensar uma ideia e trabalhar o conceito da sua arte. Mas em nenhum momento a gente chegou a falar sobre um aplicativo em específico ou uma forma única de criar e pensar o seu trabalho. E por isso a gente hoje vai falar mais sobre o Blender, um software que pode te ajudar muito desde o 2D para Concept até o 3D que você quer começar ou já entende um pouco, mas ainda busca uma escolha alternativa para os preços dos aplicativos 3D. O que é o Blender? Antes de começar a entender o que é o Blender, acho que é legal a gente dar uma olhada na história por trás. Mas para isso a gente precisa voltar para 1990, na empresa de animação 3D, Neo Geo, que já tinha um nome bem reconhecido no Japão, principalmente pelo grande peso que tinha nas produções em 3D, tanto que se tornou o maior nome da Europa, ganhando prêmios das companhias corporativas de vídeo europeias em 1993 e 1995. E como é toda pessoa que trabalha com processos ainda dentro do computador, o artista de computação gráfica Tom Rosendahl já começava a falar que o software que a empresa usava era ultrapassado e que precisava ser refeito do zero. Só que se você conhece um pouco do funcionamento da indústria, seja de jogos, cinema ou até mesmo propagandas que utilizam 3D, você sabe que alterar o software é alterar completamente a forma de trabalho de toda uma equipe. E isso pode custar muito dinheiro e tempo para os estúdios. Tanto que é um dos motivos para o Blender não ser tão utilizado na indústria. Mas segura que a gente vai voltar para isso daqui a pouco. E assim como a ferramenta foi desenvolvida dentro da Neo Geo, a capacidade de produção com o Blender foi se mostrando cada vez maior, assim como fala o canal Inspiration Tunts em seu vídeo sobre a história do software. Mas o que a gente pode principalmente notar à primeira vista do Blender é um ideal que surge desde o princípio da sua criação, que é a forma em que ele busca trabalhar, surgindo do zero, para tomar o lugar de uma tecnologia obsoleta. Então eu decidi diminuir o custo da ferramenta no seu lançamento, sendo o acesso grátis, e com algumas outras configurações e capacidades dentro do produto sendo pagas, o valor completo podia chegar até $100. Isso para suprir a renda de desenvolvimento que a ferramenta necessitava, até que conseguisse andar melhor com as próprias pernas ou que recebesse um investimento mais fixo. Então, em 2000, depois do seu primeiro grande investimento financeiro, o Blender lança sua versão 2.0, que por mais que tenha sido uma grande ferramenta, não atendia completamente as demandas do mercado e não vendeu muito bem, mesmo com o valor sendo mais baixo do que as outras ferramentas do mercado. Então a saída da empresa que apoiava fez com que parasse o desenvolvimento da ferramenta por um tempo. E em 2002, a Fundação Blender surge justamente para driblar esse problema que surgiu por falta de investimento, ao invés de lidar com uma estrutura gigantesca com vários desenvolvedores. Ser produzido e desenvolvido em comunidade, algo sem fins lucrativos, era uma saída para justamente conseguir recuperar e lidar muito melhor com as demandas de trabalho. E depois do desenvolvimento em comunidade com os funcionários, a ferramenta começou a ir cada vez mais para frente, chegando a utilizar como campanha a produção de curtas animados, sendo o primeiro curta dessa lista Os Sonhos de Elefante, que mostrava pra gente, por mais que ainda de uma maneira rústica, toda a capacidade da ferramenta. Mas é em 2019, uma atualização depois do lançamento do curta do Agente 327, que o Blender atraiu mais usuários da comunidade artística, pois inseriu em seu desenvolvimento a renderização usando Cycles, que utiliza o Ray Tracing para simular o comportamento real da luz. Mas não só chamou a atenção de usuários, como mostrou também para empresas como a AMD e Ubisoft que o aplicativo realmente valia o investimento. Tanto que agora, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, não é só essas empresas que ainda fazem parte do desenvolvimento e financiamento do aplicativo, mas não qualquer empresa, no caso gigantes da indústria como a Nvidia, Microsoft, Intel, Google, Facebook e a Amazon. Ou seja, de uma ferramenta que penava para andar com as próprias pernas, o Blender passou a ser queridinho de investimento de gigantes da tecnologia. Mas lembra daquilo que eu pedi para você segurar? Bom, vamos puxar de volta, porque agora isso sim vai fazer sentido. Por mais que tenha um investimento de gigantes, como eu comentei antes, não é porque a ferramenta é promissora que tudo vai passar para lá. Seja grandes estúdios ou produções, ritmos de trabalho devem ser seguidos. E como o Blender ainda é muito novo, apostar em um novo treinamento para uma nova ferramenta que ainda precisa se desenvolver mais, até para contornar alguns bugs, o custo disso dentro de uma produção ia ser muito grande. Algo não só em dinheiro, mas principalmente em tempo. Só que se você, assim como eu, já trabalhou em algum projeto, não só artístico, mas que demandava algum tipo de entrega dentro de prazos determinados, sabe a dor de cabeça que é quando alguma coisa não prevista dá errado. E como diria minha mãe, não se troca o certo pelo duvidoso. Não se muda uma produção geral para algo que o funcionamento ainda não está tão consolidado. Mas então, por que investir em uma ferramenta sendo que a indústria nem usa? Não é dinheiro jogado fora? Nem um pouco, meu caro especialista de comentário de YouTube.
Porque se você, assim como eu, não é uma empresa grande e não ganha dinheiro suficiente para pagar uma licença de aplicativos como Maya, ZBrush, Substance Painter ou Nuke, e todos esses valores são por um ano ou por compra única. Se você realmente não ganha dinheiro para pagar por tudo isso para o seu trabalho em 3D, o Blender é justamente a porta de entrada para que você consiga estudar até conseguir chegar nessas ferramentas. E é aí que o investimento do Blender faz tudo valer a pena, na criação de novos estudantes em 3D e para o trabalho de ideias e projetos, sem ter um custo muito grande. Tanto em estudo e produção, já que o Blender é uma ferramenta fácil de aprender, quanto ela é de graça. E os add-ons da comunidade, unindo ao fato de ser desenvolvido em aberto, só facilitam a vida de quem estuda por hobby ou de quem realmente trabalha com produções em 3D e com computação gráfica. Agora que a gente já sabe como surgiu e por quê, a gente precisa entender algumas funções do Blender, até porque tem muitas, e comparar eles com ferramentas específicas que já têm o seu lugar reservado na área. Até porque a gente precisa entender a limitação atual do Blender para não pensar que é tudo mil maravilhas. Sim, o Blender é um software em desenvolvimento, sendo uma boa porta de entrada, mas ele ainda não é nada perfeito. Por isso, deixando claro aqui que, querendo ou não, caso uma hora você entre para a indústria, você vai precisar se aventurar no Maya, ZBrush ou Houdini, mas você já pode chegar muito longe com Blender. Blender versus ArchiCAD. Se tem uma coisa que a gente vê muito na internet, principalmente no Instagram, são renders realistas de casas, salas e quartos que utilizam o Blender. Então, o Blender é o substituto do ArchiCAD para trabalhos arquitetônicos? Não. Um ponto que a gente precisa pensar ao olhar para o Blender sempre como uma ferramenta é como que a gente vai usar ele. No caso de um trabalho arquitetônico, que deve ser mais preciso em relação às medições de espaço, o Blender não vai funcionar muito bem. Porque ele apresenta sim uma referência métrica, só que em nenhum momento essa é a especialidade do Blender. Já o ArchiCAD, por outro lado, é uma ferramenta específica que utiliza valores métricos além só de uma noção espacial, mas sim para a descrição mais concreta do objeto, tanto servindo para a criação de plantas baixas, impressões 3D de moldes, cortes em metal e criação de ferramentas mecânicas. Uma especificação que precisa se aprofundar mais matematicamente na composição e criação de objeto dentro do mundo tridimensional, que o Blender não se interessa em fazer. Por isso, nesse caso, quando a gente usa o Blender para projetos assim, já que temos as medidas, é para renderização realista de materiais e da luz do espaço que a gente quer descrever. Então o Blender tem um outro papel que complementa o ArchiCAD, mas não substitui, até porque, como eu falei com o meu amigo arquiteto Yuri, esse não é o objetivo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que, na verdade, são dois programas diferentes, né? São propostas diferentes. Enquanto o AutoCAD você tem, baseado em CAD, que é Computer Aided Design, que já é um conceito mais antigo, a gente tem linhas, a gente tem rachuras, a gente tem como se fosse uma simulação de um desenho. Quando você entra no Blender, você está no ambiente virtual 3D, e aí já começa a ter uma outra forma de trabalho. No Blender você consegue ter essa integração do AutoCAD e pro Blender, mas você não faz as duas coisas, a mesma coisa nos dois programas. E aí, por exemplo, no AutoCAD a gente tem aquela coisa mais voltada para documentação, para aquela coisa mais raiz de arquiteto, enquanto pro Blender você tem mais a questão do 3D mesmo. Você mexe com o espaço, você tem que fazer em 3D, você quer visualizar o que está acontecendo, quer ver a altura, você quer ver sombra, iluminação, você vai levar pro Blender. A gente tem, já é um consenso já entre os arquitetos de usar o SketchUp, porque o SketchUp ele é um programa intuitivo, mas aí agora a gente está vindo com outros programas com força. Temos o BIM agora, que é o Build Information Modeling, que é a modelagem da informação da construção, que é até recente. E ele já vai juntar realmente o AutoCAD e o 3D, tudo em uma só. E aí, o que acontece? O AutoCAD ele tem aquela força ainda para ser usado, porque ele é fácil. Quem aprendeu AutoCAD se recusa a querer aprender outra coisa. E aí ainda tem muita força e muita voz para ser usada ainda na galera da arquitetura. Blender versus ZBrush. Ok, o Blender é uma ferramenta de modelagem 3D e que também tem escultura dentro das suas ferramentas. Só que o Blender tem algumas falhas de funcionamento ainda, algo que o ZBrush, já por ser especialista em modelagem, tem mais experiência. Então problemas com polígono e simulação de tecidos podem acontecer no Blender, principalmente se ficar tudo muito pesado. Já no ZBrush, ele tem uma estrutura mais otimizada para a produção em 3D desses modelos esculpidos. Só que aqui a gente tem uma diferença crucial entre as duas ferramentas, que é justamente o foco específico.
Enquanto o Blender se mostra como uma ferramenta gratuita de entrada, algo que a modelagem seria um ponto mais complementar de tudo que você vai fazer dentro do software, e que se você quiser se especializar em um modelo 3D de personagens, o ZBrush vai te ajudar com ferramentas mais otimizadas, uma forma de produção já dentro dos moldes da indústria e com uma diversidade muito maior de pincéis e configurações pré-definidas, algo que o Blender ainda não conseguiu alcançar. Claro que tem alguns artistas que já disponibilizam configurações parecidas de pincéis em 3D para você usar dentro do Blender, que reproduzem as mesmas características do ZBrush, mas olha que, por experiência própria, eles ainda podem não estar tão bem otimizados e podem apresentar problemas cruciais no seu funcionamento. Ok, então o Blender é pior que o ZBrush? Não, calma. O ZBrush vai ser específico para 3D em escultura. Algo que, se você for modelar um cenário para complementar o personagem, é melhor você ir para o Maya ou para o Blender se ele for muito grande. Se for só um estande para o seu personagem ficar apoiado, como é o caso dos Action Figures, você consegue resolver tranquilo no ZBrush. Já no Blender, a utilização da escultura é para justamente complementar os detalhes de uma estrutura que você não está resolvendo editando a malha ou que você queira formas e estruturas mais orgânicas. Blender versus Maya. Então, se você está pensando que a gente vai falar do Blender contra uma civilização ameríndia do período 1500, você está completamente errado. A gente vai falar de um dos queridinhos da indústria de jogos, cinema e propaganda. O Maya tem seu funcionamento baseado próximo ao Blender, só que tem um problema. Além dele ser uma opção utilizada na indústria, então a forma de trabalho vai ser próxima utilizada na indústria, ainda acaba tendo justamente esse acesso à ferramenta um dos pontos mais problemáticos, que é justamente na experiência de usuário. Seja pelos diversos atalhos para realizar uma ação, ou uma interface que não é nem um pouco intuitiva, já que ela não é atualizada desde os anos 2000, pois mesmo dentro das duas ferramentas, a diferença de organização e utilização dos processos é um ponto crucial para o desenvolvimento. Só que ainda com um detalhe. O Blender lança atualizações praticamente mensais para adaptar e corrigir falhas, algo que uma ferramenta grande como o Maya, que possui abertura de API, compensa mais para os estúdios trabalharem em cima dele e conseguirem criar ferramentas que se ajustem com as suas necessidades, sem precisar compartilhar as suas bases de trabalho. Algo que nas normas de funcionamento do Blender exige o compartilhamento de dados e informações dos add-ons feitos dentro da ferramenta para o público em geral. Só que voltando para a experiência do usuário, como nem tudo é flores nessa vida, os atalhos do Blender e o layout do aplicativo não tem nada a ver com o do Maya. Então, se você for passar para a indústria, reaprender um aplicativo vai realmente ser a parte mais complicada. Ambos, por mais que tenham funcionamento e princípio parecido, são bem diferentes em escolhas técnicas. Primeiro pelo lado financeiro, que acaba sendo um problema bem grande, porque para pequenos estúdios e usuários que ainda estão estudando, isso pode complicar o lado financeiro e pode levar muitos que precisam aprender o Maya para se adaptar à indústria a escolher baixar versões não oficiais, por assim dizer, já que as licenças de estudante de estúdios independentes, que eram mais em conta, foram removidas. Mas não é só de dinheiro que o Blender e o Maya se diferenciam, mas também nos propósitos de cada ferramenta, como eu já comentei antes, para os outros aplicativos. No caso, o foco do Maya não é ser a melhor ferramenta para render, escultura ou texturização, mas se encaixar em um ritmo de produção da indústria, sendo uma boa ferramenta para modelagem, rig e animação 3D. Já o Blender é justamente o oposto, sendo uma ferramenta muito mais generalista, fazendo render, textura, escultura, pós-composição, VFX, animação 3D, animação 2D, edição de vídeo e assim em diante. Então é aí que acaba existindo a maior diferença das duas ferramentas. Principalmente porque o Maya busca se adaptar a um ritmo de produção que é complementado com outros programas como Substance Painter, ZBrush, Houdini e assim vai indo. Então o Blender entra como uma ferramenta de início, e se for especificar a teoria de modelagem e de produção de malha 3D, vai ser o lado fundamental, e no fim o que você só vai precisar realmente aprender é algo que não é uma limitação para a produção, mas sim pode ajudar a desenvolver um artista que ainda está aprendendo. Sendo assim, se você entrar na indústria, o Maya vai ser a base para você trabalhar com um estúdio, além das próprias ferramentas que os estúdios desenvolvem dentro dos seus processos que o público em geral não tem alcance. Então é uma questão de se adaptar a uma produção, sabendo a base de como produzir em 3D, seja para animação, rig ou concept. Tudo isso para representar uma ideia, como eu falei com o professor da escola, Antônio Risati. E eu comecei a pesquisar portfólios de artistas de concept, como de projetos que eu gostava, como o Gema Jorabaev, o Matia Kutiara, depois eu posso escrever e deixar o link desses artistas também. E eu vi que para concept uma coisa
que ajudava muito, que acelerava o processo, porque a velocidade e tu poder ver aquele design de vários ângulos é um fator muito importante, né? Então, isso me motivou a procurar softwares 3D para me ajudar nessa produção dessa mudança do meu portfólio, né? Para conseguir pegar mais trabalhos de concept art e não só trabalhos de ilustração. Não é só nesse vídeo, mas você pode ver em qualquer outro, o Blender se destaca como uma grande ferramenta pela possibilidade de produzir, tornando o conhecimento e acesso a ele mais democrático. Só que o melhor é que não fica na arte. Há algum tempo atrás, o Blender Guru mostrou sobre o projeto de reinserção de prisioneiros de segurança máxima na Austrália, o qual utiliza o Blender como ferramenta de entrada para esse trabalho na indústria criativa. Mas a gente não precisa ir para o outro lado do mundo para pensar nisso, e muito menos para ver isso acontecendo. Isso já está rolando aqui pelo Brasil, só que em outra área, no caso o Blender, para materiais didáticos em escolas do ensino médio. Sabe como os livros às vezes pecam na hora de mostrar alguma estrutura orgânica das células nas aulas de biologia? Bom, se você não lembra, eu lembro muito bem, tanto que o ensino por essa limitação da abstração visual pode ficar muito mais complicado. Porque imaginar algo que a gente não entende afasta mais o conhecimento do que realmente ajuda a aprender. E justamente pensando nisso, que meu grande amigo Moacir, professor, biólogo e artista 3D, fez seu TCC baseado nesse problema. E ao invés só de falar de como pode ser, citando o trabalho dele aqui, eu fui falar com ele para entender mais como que a tecnologia, aliada ao acesso facilitado do conhecimento, pode na verdade ser uma grande porta para a gente tornar o conhecimento acadêmico, de forma geral, algo muito mais acessível. Utilizando, assim, a entrada da tecnologia no meio educacional é uma tendência que vem se construindo há alguns anos, por diversas ferramentas. A questão é que muitos professores associam utilizar a tecnologia com trazer slide. Não é só isso, a gente tem que ter uma utilização bem maior dos campos que a gente tem disponíveis. Então, trazer o Blender para a sala de aula tem um potencial extremamente grande, porque pode revolucionar a parte de ilustração científica para livro didático. Pode ser uma ferramenta imprescindível para a construção de atlas ilustrado, de livros que usem tecnologia de realidade virtual aumentada também, porque dá para usar os modelos construídos no Blender dentro de simuladores ou dentro da parte de realidade aumentada usando marcador e tal e câmera, então isso pode ajudar bastante dentro de sala de aula. E, inclusive, quando a gente trata de educação de pessoas com deficiência, a modelagem 3D pode ajudar muito para alunos que são cegos, por exemplo. Que a gente pode fazer tipo um modelo no Blender, imprimir numa impressora 3D e conseguir atingir, como eu posso dizer, acolher melhor esses alunos dentro das salas de aulas com esse tipo de recurso. Então, trazer não só o Blender, mas tipo o ZBrush e outros softwares também para a área de arte digital dentro de sala de aula só tem a acrescentar. Só tem a acrescentar e definitivamente precisa acontecer. O Blender como ferramenta é justamente o que ele propõe fazer. Não um especialista que busca dar poder para a indústria, mas sim uma ferramenta que busca deixar livre a criatividade e o acesso à produção artística para os artistas, e que pode se tornar algo muito maior, saindo dessas mensalidades antes inacessíveis dos aplicativos de arte digital, chegando nas celas de prisões para mostrar um novo caminho de vida, ou para trazer acesso mais democrático para outros alunos e aspirantes a artistas nos tutoriais do YouTube ou nas salas de aula.